A depressão pós-parto, não é tão incomum, ela é bastante comum. Na realidade, a gente tem dois estágios. A gente tem o Blue puerperal, que é uma experiência que é vivida por mais ou menos 80% das mães que deram à luz, e que é um estado onde ela experimenta muitas alterações hormonais, muitas alterações nos seus hábitos, e tanto familiar, quanto nos hábitos mesmo de sono, passa por dor. Então, a maioria das mulheres, elas apresentam um estado de muita irritabilidade, às vezes depressão, apatia, perda de apetite, por conta de uma situação em que culturalmente se impõe a uma mulher que acha que toda mulher nasceu para ser mãe e que sabe ser mãe. É um momento muito difícil para a mulher que se vê como a única pessoa que pode prover para aquele ser tão indefeso tudo. Alimento, calor, carinho, aconchego, tudo. Isso é uma carga muito grande. Então a mulher precisa ter um apoio familiar muito importante, tanto do parceiro quanto do resto da família. Ela precisa dividir tarefas. A mulher que experimenta a maternidade, isso não precisa ser a primeira vez, isso pode acontecer em pacientes que já tiveram mais de um parto. Ela precisa ter ajuda. É muito importante que ela tenha divisão de tarefas, porque senão tudo fica a cargo da mãe. E a mãe não dorme, a mãe não se alimenta, porque o bebê ele tem uma necessidade que é a todo tempo, a todo momento. Então, o que se pode fazer é ter uma família que apoie, ter uma família presente, ter um parceiro compreensivo, que divida tarefas, porque a maioria das vezes a pessoa não precisa de medicação, a mulher não vai precisar de medicação, ela vai precisar só de um apoio emocional e de uma divisão de tarefas. Mostrar para ela que ela não é a Mulher Maravilha, que ela não vai conseguir resolver tudo e que a gente pode dividir sim essas tarefas, as tarefas do bebê com o resto da família. Então a mãe amamenta, mas alguém leva para tomar sol, alguém põe para rotar e põe para dormir. Então não precisa ser necessariamente tudo a mãe, que essa carga é muito grande, né? Agora, doutora, tem relação, dependendo da idade da mãe ou não? Isso, como a senhora falou agora há pouco, no 80% das mulheres, independente da idade, elas têm realmente essa depressão pós-parto? Olha, a depressão, de uma forma mais grave, ela é bem mais rara. Geralmente ela é associada com mulheres que têm algum antecedente ou familiar, pessoas na família que já tiveram depressão pós-parto. Tem um antecedente pessoal, então aquelas pacientes que têm distúrbio de ansiedade, que são depressivas, que são pacientes que não conseguem lidar com algumas mudanças, porque é uma fase de extrema mudança. Então, essas pacientes, elas são mais suscetíveis até a depressão propriamente dita, que sim, precisa de medicação, precisa de intervenção psicológica, precisa de apoio profissional, além da família ajudando. Então, isso realmente acontece em pacientes que têm essa predisposição, mas acontece muito em adolescentes, que além de toda a carga de trabalho com o bebê, ainda tem a carga da família, que às vezes joga na cara, porque não engravidou muito jovem, porque e essas coisas todas caem muito forte em cima da mulher. Agora, com relação a isso, tem como ser detectado durante o pré-natal ou não? Olha, as pacientes que têm antecedente de depressão, distúrbio de ansiedade, a gente já é uma paciente que a gente tem que ficar mais ligado, sim. Mas, de regra, isso se apresenta depois do parto. Nas primeiras 2, 3 semanas, ela experimenta esse Blue puerperal, que é uma fase leve da depressão e que pode ser contornada mesmo sem medicação. E depois dessas 3 semanas, sim, pode se instalar a depressão pós-parto, que é uma fase, é um distúrbio mais grave. E muito poucas mulheres, menos de 1, 2% dessas pacientes que desenvolvem depressão, elas desenvolvem a forma bem mais grave, que é a psicose puerperal, onde ela pode levar até a tentar contra a vida dela, mãe, ou do bebê. Então é uma fase bem mais raro. Mas a família toda ajuda, a família toda detecta, às vezes a família vem com essa queixa e os profissionais de saúde que estão lidando com essa mulher, a mulher que sai do hospital com 2, 3 dias de parto,
que volta ao pré-natal, para fechar o pré-natal no posto de saúde, ela é avaliada pelos profissionais. Os profissionais são capazes de detectar aquela mulher que precisa de mais cuidado, que precisa de mais atenção e que às vezes precisa de uma intervenção medicamentosa mesmo. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar o seu comentário, hein? Conte pra gente o que é que você achou do vídeo. E para estar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for compartilhado.